A sala de Ricardo Varejão era um aquário de vidro e arrogância, pairando sobre o caos cinzento da Avenida Paulista. O ar-condicionado sibilava, um som frio e estéril que parecia zombar da tempestade que se formava dentro de mim. Reestruture os seus pertences, Beatriz. A sua posição foi otimizada. A palavra otimizada saiu da sua boca com um sorriso polido, o mesmo sorriso que ele usava para apresentar projetos medíocres como se fossem a próxima maravilha do mundo. As palavras, embora esperadas, atingiram-me com a força de uma demolição. Fazia exatamente uma semana que tínhamos enterrado Helena de Almeida, a alma e a consciência da Varejão e associados. Uma semana, e agora eu estava a ser descartada como um rascunho inútil. Não era coincidência, era uma execução. Mantive a minha expressão tão neutra quanto a paleta de cores do seu escritório minimalista. Por dentro, os meus alicerces tremiam. Entendo. Precisaremos que transfira imediatamente toda a documentação dos clientes. Continuou ele, deslizando uma pasta de couro falso pela mesa de mogno polido, especialmente os contactos com os quais trabalhava diretamente. Assenti, pegando na pasta sem sequer a abrir. O peso era insignificante. Claro, e mais uma coisa, acrescentou ele, inclinando-se para a frente, a sua ânsia mal disfarçada, a brilhar nos seus olhos pequenos e calculistas. Precisamos dos detalhes completos do projeto Solares da Costa Dourada. Helena mencionou-os vagamente antes do seu infeliz declínio. Naquele instante, a névoa de choque dissipou-se, substituída por uma clareza cortante. Eles não sabiam, não faziam a menor ideia de que, 3 dias antes do AVC massivo que a levara, Helena tinha transferido oficialmente a gestão e o controle criativo de todo aquele portfólio. Um legado de projetos culturais, avaliada em milhões. Não em dinheiro, mas em alma, para mim. E também não sabiam que a minha carta de demissão, datada da manhã seguinte à morte dela, já tinha sido enviada por correio registrado e estava, provavelmente, perdida na burocracia do seu próprio departamento de RH. Vou reunir tudo o que for necessário. Prometi com um sorriso que não alcançou os meus olhos. Ricardo pareceu quase desapontado com a minha calma. Ele esperava lágrimas, talvez uma súplica. Em vez disso, recebeu um profissionalismo gélido que o desequilibrou visivelmente. Tem até o final do dia, disse ele, dispensando-me com um aceno de mão. Saí do seu aquário e caminhei pelo open space. Os olhares dos meus colegas eram uma mistura de pena, curiosidade e alívio mal disfarçado. Alguns, como a Lúcia do departamento financeiro, desviaram rapidamente os olhos, a culpa a pesar nos seus ombros por saberem do meu destino iminente. Outros, como o grupo de jovens arquitetos protegidos de Ricardo, observavam com um gozo mal contido. Menos uma concorrente na corrida de ratos corporativa. Ao chegar à minha secretária, comecei a empacotar metodicamente os meus poucos pertences numa caixa de cartão que, com uma eficiência cruel, já tinha sido colocada ao lado da minha cadeira. Um escalímetro de metal, um conjunto de canetas que Helena me tinha trazido de uma viagem ao Japão, uma pequena suculenta que lutava para sobreviver sob a luz fluorescente. Lúcia aproximou-se, a sua voz um sussurro conspiratório. Bia, é verdade que te estão a despedir? Aparentemente, a minha posição foi otimizada. Respondi, enrolando cuidadosamente um peso de papel de cristal, um presente de Helena, no meu 3º aniversário na empresa. Isso é um absurdo. Foste tu que salvaste o contrato com a construtora Litoral há um mês, exclamou ela, indignada. Dei de ombros. Decisões de negócios raramente fazem sentido para quem está de fora. O que eu não disse foi que tudo aquilo fazia um sentido perfeito e terrível. Era exatamente o que Helena previra, e era aquilo para o qual me tinha preparado. 6 meses antes, a cidade de São Paulo estava a afogar-se na garoa fria de inverno. Helena chamou-me ao seu escritório no final do dia. O resto da equipa já tinha partido, e o único som no andar era o zumbido distante da enceradora no corredor. Beatriz, disse ela quando entrei, fecha a porta. A sua sala era um oásis no deserto corporativo da Varejão e Associados. Em vez de aço e vidro, havia madeira quente, livros de arte empilhados em cada superfície e os cheiros de papel de qualidade e café forte. Maquetes de projetos antigos e futuros enchiam as prateleiras como uma floresta em miniatura. Helena, com os seus cabelos prateados, presos num coque elegante, e os seus olhos de um azul penetrante, que pareciam ver através das fachadas das pessoas, indicou-me a cadeira em frente à sua secretária. Há 5 anos que te observo a superar todos aqui dentro, começou ela, a sua voz calma, mas com um peso inconfundível. E há 5 anos que eles te ignoram nas promoções. Eu não disse nada, era a verdade. Tinha chegado de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, com um diploma da universidade pública debaixo do braço e um portfólio cheio de sonhos. Em 5 anos, os meus projetos tinham ganho mais prêmios internos e trazido mais clientes de prestígio do que qualquer um dos protegidos de Ricardo. Mas eu continuava a ser arquiteta júnior, enquanto homens menos qualificados subiam na hierarquia. A direção tem uma visão particular, continuou ela, escolhendo as palavras com cuidado. E aparentemente mulheres com talento e sem um apelido influente não se encaixam nela. Ela não precisava de dizer mais nada. O conselho de administração era exclusivamente masculino, um clube fechado de favores e nepotismo. Helena era a única sócia fundadora que restava, uma relíquia de uma era em que o talento ainda importava mais do que as ligações.
Ela tinha batido no teto de vidro com tanta força, e durante tanto tempo que tinha decidido construir o seu próprio espaço por baixo dele. Então, ela olhou para mim, e a sua expressão suavizou-se, mas a intensidade nos seus olhos aprofundou-se. Estou a morrer, Bia. As palavras caíram na sala silenciosa como pedras. Senti o ar a faltar-me nos pulmões. É uma doença degenerativa, rápida, disse ela, com uma calma que me assustou. Tenho talvez 6 meses, talvez menos, de clareza e controlo o motor. Depois disso... Ela não terminou a frase. Engoli em seco, a minha mão a tremer ligeiramente. Helena, Não há tempo para sentimentalismos. Cortou ela, não com crueldade, mas com urgência. Quando eu me for, eles vão despedaçar o meu legado, vão transformar os meus projetos em mercadorias, vender a minha carteira de clientes a quem pagar mais e apagar o meu nome da história desta empresa, como abutres. Ela fez uma pausa, fixando o seu olhar no meu. A não ser que... E então, ela começou a delinear o seu plano. Era audacioso, perigoso e brilhante. O seu projeto mais precioso, a Solares da Costa Dourada, era uma série de 23 intervenções arquitetônicas e culturais ao longo da costa da Bahia. Eram pequenas pousadas, centros comunitários, ateliês de artistas e projetos de restauração ecológica que ela tinha cultivado pessoalmente ao longo de 15 anos. Não eram os arranha-céus vistosos que enchiam os relatórios anuais, mas eram a alma da sua obra, um portfólio que gerava um rendimento estável e, mais importante, tinha um impacto real e positivo. Estas relações foram construídas com base na confiança, não em contratos, explicou ela. Quando eu morrer, Ricardo vai distribuí-los pelos seus lacaios, que não entendem a cultura, a comunidade ou a delicadeza do que foi construído. Metade deles irá embora no primeiro ano. O que é que queres que eu faça? Perguntei. A minha voz pouco mais que um sussurro. Quero que os herdes. Nos meses seguintes, a nossa colaboração transformou-se numa operação clandestina, à vista de todos. Helena começou a levar-me a todas as reuniões na Bahia. Oficialmente, eu era a sua assistente, ajudando-a com a carga de trabalho, devido a problemas de saúde vagamente mencionados. Na realidade, ela estava a transferir-me o seu bem mais valioso, a confiança dos seus clientes. Conheci a dona Yara, uma matriarca de uma comunidade piscatória, que geria um pequeno centro cultural financiado por Helena. Helena nunca traz ninguém de São Paulo para as nossas festas de Iemanjá, disse-me ela, com um sorriso desdentado. Você deve ser especial. A Bia vê a alma dos lugares, não apenas as estruturas, respondeu Helena simplesmente. Conheci o Miguel, um biólogo marinho que dirigia um projeto de conservação de tartarugas numa pousada ecológica desenhada por Helena. Ele foi mais direto. Está a preparar-te para assumir o controle, não está? Estou apenas a ajudar, respondi seguindo o guião. Bom, odeio ter de explicar a importância do ciclo de desova a executivos que só pensam em taxas de ocupação. No escritório, os rumores começaram a circular. Ela passa demasiado tempo com a velha. Ouvi alguém a cochichar perto da máquina de café. Deve estar a tentar garantir uma promoção. Ricardo começou a pedir-me relatórios estranhos, a questionar as minhas viagens. Forneci-lhe informações suficientes para o manter satisfeito, mas vagas o suficiente para não revelar a verdadeira natureza do meu trabalho. 2 semanas antes da sua morte, Helena formalizou tudo. A transferência oficial das relações com os clientes, devidamente autenticada em cartório, com o consentimento por escrito de cada um dos 23 clientes. Ela pagou todas as taxas do seu próprio bolso. Quando eu morrer, eles virão atrás de ti, avisou ela, a sua voz já mais fraca. Sê forte. No dia em que ela morreu, chorei de verdade. Ela tinha sido mais do que uma mentora. Tinha sido a única pessoa naquela selva de betão que via o meu verdadeiro valor. Mas por baixo da minha dor, o seu plano já estava em movimento. No funeral, a direção da empresa desempenhou o seu papel de forma impecável. Ricardo colocou uma mão no meu ombro. O toque foi invasivo e indesejado. Que perda terrível, disse ele. Teremos de discutir a transição dos clientes dela em breve. Assenti baixando o olhar. O que foi melhor para a empresa? Naquela noite recebi um e-mail do CEO. Reunião amanhã, traz a lista completa de clientes da Helena. Passei a noite a preparar 2 conjuntos de documentos. Um continha todos os clientes de Helena, exceto os 23 da Costa Dourada. O outro era a minha carta de demissão. E agora, aqui estava eu, com a minha vida numa caixa de cartão, a caminhar em direção ao elevador. A liberdade deveria ter um sabor doce, mas naquele momento tinha o gosto amargo do luto e da incerteza. Quando as portas do elevador se fecharam, cortando a imagem do escritório para sempre, permiti-me um único e profundo suspiro. A primeira fase do plano de Helena estava concluída. A minha guerra estava apenas a começar. Na manhã seguinte ao meu despedimento, acordei antes do despertador. O silêncio no meu pequeno apartamento na Vila Madalena era denso, quase palpável. Pela primeira vez em 5 anos, não havia a pressa de apanhar o metro, a ansiedade de uma reunião matinal, o peso da atmosfera tóxica do escritório.
Era uma liberdade estranha, como a de um prisioneiro que pisca sob a luz do sol pela primeira vez. Fiz café forte e amargo como os meus pensamentos, e levei a chávena para a varanda. Observei São Paulo a despertar, uma besta de betão a espreguiçar-se sob um céu pálido. O meu telemóvel vibrou com mensagens preocupadas de Lúcia. Respondi-lhe de forma breve: estou bem, melhor do que bem. A verdade é que eu estava a preparar-me para este dia há meses. Na noite anterior ao funeral de Helena, tinha aberto uma conta bancária em nome de uma nova empresa. 2 dias depois, registrei o CNPJ da Atelier Alma Arquitetura. 3 semanas depois, aluguei uma pequena sala, num antigo armazém remodelado, perto do Beco do Batman. Um espaço com paredes de tijolo à vista e uma grande janela que dava para um pátio coberto de grafite. Tudo feito em silêncio, seguindo as instruções meticulosas que Helena me deixara num caderno. Não tenhas pressa, escrevera ela. Deixa que eles mostrem primeiro a sua verdadeira natureza. E eles mostraram. O telemóvel tocou. Um número desconhecido do centro da cidade. Hesitei, mas atendi. Beatriz Amaral? Sim. Aqui é o Dr. Guedes, do Departamento Jurídico da Varejão e Associados. Sei quem é Dr. Guedes, interrompi. Tínhamos-nos cruzado em alguns eventos da empresa. Ele nunca se lembrava do meu nome. Ah, sim? Ele pigarreou. Surgiu aqui uma confusão relativamente a certas relações com clientes, anteriormente geridas por Helena de Almeida. A empresa gostaria de agendar uma reunião para esclarecer estes assuntos. Da minha parte não há qualquer confusão. Respondi calmamente, saboreando um gole de café. Talvez eu não tenha sido claro. Essas relações com clientes são propriedade da empresa. Qualquer tentativa de as desviar será considerada apropriação de ativos comerciais e segredos industriais. Eu estava à espera disto. Helena tinha me preparado para esta conversa. Não tenciono discutir este assunto sem a presença da minha advogada, e todos os contactos futuros devem ser dirigidos ao escritório dela, disse eu, e recitei o nome e o número de telefone de Carolina Neves, uma advogada feroz que Helena me tinha apresentado. Poderíamos resolver isto amigavelmente, Beatriz, mudou ele de tom, tentando uma abordagem quase paternalista. A empresa está disposta a oferecer-lhe um contrato de consultoria generoso para facilitar a transição destes clientes. Adeus, Dr. Guedes, disse eu desligando e bloqueando o número. 20 minutos depois, o telemóvel tocou novamente. O CEO. Deixei ir para o voicemail. A mensagem foi curta e imperiosa. Beatriz, isto é sério. Liga-me de volta imediatamente. Em vez de responder, enviei uma mensagem a Miguel, o biólogo marinho da Bahia. Reunião às 10 horas, conforme o plano. A resposta foi quase instantânea. Claro, levo os novos esboços para o centro de visitantes. Vesti-me com um cuidado especial, escolhendo um fato de calças de linho preto e uma camisa de seda branca. Uma armadura. Poder não é sobre encaixar-te, dizia Helena. É sobre ocupares o teu espaço. O meu novo escritório estava quase vazio. Uma secretária, 2 cadeiras e uma prancheta. Mas a luz que entrava pela janela e a energia criativa do bairro compensavam a mobília espartana. Miguel chegou pontualmente, trazendo consigo o cheiro de maresia e protetor solar, mesmo no meio de São Paulo. Belo lugar, disse ele, olhando em volta. Um pouco vazio, não? Por enquanto, respondi. Estou a começar de baixo. Ele colocou um rolo de plantas sobre as mesas. O teu antigo chefe ligou-me esta manhã, um tal de Ricardo. Senti um nó no estômago. O que é que ele queria? Marcar uma reunião urgente sobre o nosso contrato. Disse que houve uma reestruturação e que ele seria o nosso novo gestor. E o que é que lhe respondeste? Disse-lhe que estávamos muito satisfeitos com a gestão atual. Miguel sorriu, um sorriso largo e honesto. Ele insistiu que todos os contratos são com a empresa, não com gestores individuais. Eu disse-lhe para verificar a cláusula 7.b do nosso acordo, aquela que a Helena fez questão de incluir. A cláusula 7.b, a cláusula de pessoa-chave, estipulava que o contrato dependia da gestão contínua de Helena de Almeida, ou de um sucessor por ela designado, uma pequena bomba-relógio legal, que Helena tinha plantado em todos os seus contratos da Costa Dourada. Ele ficou em silêncio por um momento, continuou Miguel, e depois disse que me ligaria de volta. Acho que não vai ligar. Sorri sentindo uma onda de gratidão pela presciência de Helena. Bem, então vamos ver esses esboços. Ao meio-dia já tinha agendado reuniões com outros 5 clientes para os dias seguintes. Às 3 da tarde tinha recebido e-mails de 7 clientes que também tinham sido contactados por Ricardo ou por outra pessoa da Varejão e Associados. Todos eles tinham reafirmado a sua lealdade. Às 4, Carolina Neves, a minha advogada, ligou. Estão a ameaçar com um processo judicial, disse ela sem rodeios. Alegam quebra de contrato, aliciamento de clientes e roubo de segredos comerciais. Tudo como Helena previu. Respondi. Exatamente, e estamos preparadas. Verifiquei novamente toda a documentação. A transferência dos clientes foi impecável, com o consentimento informado de cada parte. Não assinaste qualquer acordo de não concorrência. E não há aqui segredos comerciais. São relações pessoais e projetos criativos. Então, estamos seguras? Legalmente? Absolutamente. Mas eles não sabem disso. Ou sabem e estão a fazer bluff, à espera que te assustes. E agora?
Agora deixamo-los suar. Pedi formalmente aos advogados deles que fornecessem todas as provas documentais das suas alegações. Isso vai dar-nos tempo, enquanto eles procuram freneticamente por algo que não existe. Depois da chamada, fui até a janela, observando os artistas a pintarem um novo mural no prédio em frente. Lembrei-me de Helena, de pé neste mesmo bairro meses antes, quando visitamos este espaço pela primeira vez. Quando eles perceberem o que está a acontecer, dissera ela, primeiro vão tentar intimidar-te. Quando isso não funcionar, vão tentar comprar-te. E se isso também não funcionar? Ela virou-se para mim, o seu rosto magro, mas os seus olhos tão firmes como sempre. É aí que eles vão mostrar quem realmente são. O meu telemóvel vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Bia, é o Tiago. Podemos falar, não sobre a empresa, só falar. Tiago, o arquiteto que tinha recebido a promoção que deveria ter sido minha. Nunca fomos próximos, mas ele sempre me pareceu menos político do que os outros. Hesitei, depois respondi. Quando e onde? Hoje à noite? Aquele café perto do teu antigo apartamento. Franzi o sobrolho. Como é que ele sabia onde eu morava? Tinha me mudado há 6 meses e nunca tinha mencionado o novo endereço no trabalho. Coffee Lab. Às 7. Escrevi, escolhendo um café movimentado e público na Vila Madalena. Cheguei mais cedo, escolhendo uma mesa com uma boa visão da entrada e da saída. Tiago apareceu pontualmente às 7, parecendo cansado e desconfortável, despojado da sua habitual autoconfiança. Obrigado por teres vindo, disse ele, sentando-se. O que se passa, Tiago? Ele esperou que o empregado de mesa se afastasse antes de falar. O escritório é um caos. A direção está em pânico. E estão a ficar perigosos. Perigosos como? Estão a dizer que roubaste os clientes. Que tu e a Helena conspiraram para enganar a empresa. Estão a construir um caso contra ti. Não há caso nenhum, respondi calmamente. Eles não se importam. Estão a vasculhar todos os teus e-mails dos últimos 5 anos. A interrogar toda a gente com quem trabalhaste, a perguntar se alguma vez mencionaste querer sair e levar clientes. Mantive a minha máscara de neutralidade. E por que é que me estás a contar isto? Ele baixou o olhar para a sua chávena. Porque uma vez, a Helena fez algo parecido por mim. Avisou-me quando o Ricardo estava a tentar sabotar um projeto meu, para ficar com os louros. Eu devo-lhe isso. Esta revelação apanhou-me de surpresa. E por extensão, devo-te a ti. O que é que eles estão a planear especificamente? Perguntei. Estão a contactar os clientes um por um, a dizer-lhes que a transferência não é legalmente válida, a oferecer descontos enormes para que eles voltem, e estão a preparar cartas de cessação e desistência para todos os 23. Assenti lentamente. Mais alguma coisa? Ele hesitou. Sim, congelaram o pagamento final do seguro de vida da Helena. Estão a alegar que encontraram provas de má conduta da parte dela e que isso anula os benefícios. Querem usar isso como moeda de troca contra o espólio dela. Uma fúria fria e precisa apoderou-se de mim. Helena tinha uma irmã mais nova, uma professora, com 2 filhos na universidade. Aquele dinheiro era para a educação deles. Obrigado por me dizeres, disse eu finalmente. Tiago levantou-se para ir embora. Esta conversa nunca aconteceu. Depois de ele sair, fiquei sentada, a processar a informação. Eles estavam mais desesperados do que eu imaginava. Mas atacar a família de Helena? Isso era cruzar uma linha que transformava isto, de uma batalha de negócios, numa guerra pessoal. Liguei a Carolina. Congelaram os benefícios da Helena, disse eu assim que ela atendeu. Já falei com o advogado da irmã dela. Confirmou Carolina. A empresa alega que tem provas de quebra do dever fiduciário. Eles podem fazer isso? Podem tentar. Não se vai aguentar em tribunal, mas pode atrasar o dinheiro por meses, talvez anos. E é exatamente isso que eles querem. A família dela precisa desse dinheiro agora. Eu sei, estou a tratar disso. Fui para casa com um único pensamento a arder na minha mente. Helena não tinha construído apenas um plano de sucessão. Ela tinha construído uma arma. E eles tinham acabado de me dar a justificação para não usar. Na manhã seguinte, um e-mail do CEO apareceu na minha caixa de entrada. Assunto: proposta de resolução amigável. Encaminhei-o para Carolina sem comentários. A resposta dela foi imediata. Estão desesperados. As ameaças não funcionaram. Agora estão a tentar a diplomacia. Mantente fiel ao plano. O plano de Helena. O meu plano agora. Uma sequência de passos, concebida para me dar a máxima vantagem no momento certo. Ainda estávamos na fase inicial, mas a Varejão em Associados estava a reagir exatamente como ela previra. No final da semana, todos os 23 clientes tinham confirmado por escrito que ficariam comigo. As minhas linhas telefônicas estavam a ser inundadas com pedidos de novos projetos. À medida que a notícia do meu novo ateliê se espalhava de boca em boca, a ansiedade inicial deu lugar a uma determinação calma. Mas na sexta-feira à tarde surgiu o primeiro grande problema. Foi a dona Yara, do Centro Cultural na Bahia, que ligou. A sua voz, normalmente calorosa e cheia de riso, estava tensa. Bia, minha filha, temos um problema. O pessoal da tua antiga empresa ligou para o nosso principal patrocinador, uma fundação suíça. Disseram-lhes que a transferência do nosso projeto para ti foi ilegal e que o financiamento deles está em risco.
Apertei o telefone. Isso é mentira. Eu sei, querida, mas o pessoal da fundação ficou assustado. Estão a falar em suspender a próxima tranche de financiamento até que isto se resolva. Sem esse dinheiro, temos de fechar as portas no próximo mês. A Fundação Suíça era a espinha dorsal financeira do centro. Perdê-los seria catastrófico. Dá-me o contato deles, disse eu. A Carolina vai falar com eles diretamente. Não é tudo, acrescentou Dona Yara, a sua voz a baixar. Ofereceram-se para cobrir os nossos custos operacionais durante um ano inteiro, sem condições, se voltarmos para eles. Para nós, é difícil ignorar uma oferta como essa. Esta foi a primeira fissura na minha muralha. Se Dona Yara cedesse, outros poderiam seguir-se. Eu compreendo, respondi cuidadosamente. Não queremos ir embora, Bia. Apressou-se ela a dizer. Tu e Helena são da família, confiamos em vocês. Eu vou resolver isto, prometi. Depois de desligar, comecei a andar de um lado para o outro, no meu pequeno escritório. Eles estavam a atacar os mais vulneráveis, aqueles com recursos limitados e que dependiam de patrocínios. Liguei novamente a Carolina, descrevendo a situação. Estão a jogar sujo, concordou ela, mas nós também podemos. Como? Não posso competir com uma oferta para cobrir todos os custos deles durante um ano. Não tenho os recursos da Varejão. Não, disse Carolina, e eu podia ouvir um sorriso na sua voz. Mas tens algo que eles não têm. O quê? A caixa preta da Helena. A caixa preta. Era assim que Helena se referia a um conjunto de ficheiros encriptados que me tinha entregue numa pendrive. Isto é o teu seguro de vida, dissera ela. Usa-o apenas se eles cruzarem a linha vermelha. Atacar a minha família ou os meus projetos mais vulneráveis. Essa é a linha vermelha. Naquela noite, em casa, com as mãos a tremer, inseri a pendrive no meu computador portátil. A palavra passe era o nome da primeira arquiteta brasileira a ter reconhecimento internacional. Dentro, havia uma série de pastas meticulosamente organizadas. Não eram apenas provas de fraude financeira, como eu suspeitara. Era muito pior. Eram relatórios de engenharia independentes, escondidos, que detalhavam o uso de materiais de qualidade inferior em grandes projetos públicos para aumentar as margens de lucro. Eram cópias de e-mails entre Ricardo e o seu pai, discutindo subornos a funcionários municipais para obter licenças de construção. Eram gravações de áudio de reuniões, onde se discutia abertamente como encobrir falhas estruturais em vez de as corrigir. Não era apenas corrupção. Era um perigo público. Helena não tinha reunido apenas provas de um crime de colarinho branco. Ela tinha documentado uma traição fundamental, a ética da arquitetura e a confiança pública. Na manhã seguinte, convidei Dona Yara para uma chamada de vídeo. Quando ela apareceu no ecrã, Carolina estava ao meu lado, e um terceiro homem, de cabelos grisalhos e ar sério, juntou-se a nós. Dona Yara, este é o Dr. Afonso Ribeiro, disse eu. Ele é o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e foi um grande amigo da Helena. Os olhos de Dona Yara arregalaram-se. Dona Yara, começou o Dr. Ribeiro, a sua voz grave e reconfortante. Helena falou-me do seu centro cultural muitas vezes. É uma joia. E o Instituto não vai permitir que seja destruído por táticas de intimidação corporativa. A partir de hoje, o IAB assume o patrocínio principal do seu centro, garantindo o seu financiamento por, pelo menos, os próximos 5 anos. As lágrimas brotaram nos olhos de Dona Yara. E quanto à Fundação Suíça, acrescentei. Eles vão receber um dossiê esta tarde, um que os fará reconsiderar com que tipo de pessoas querem estar associados. Quando a chamada terminou, virei-me para o Dr. Ribeiro. Obrigada. A Helena nunca me disse que tinha falado consigo sobre isto. A Helena preparou-se para todas as eventualidades, respondeu ele. Ela ligou-me um mês antes de morrer, contou-me o que estava a planear e perguntou se eu estaria disposto a ajudar a proteger o seu legado. Eu devia-lhe isso. E, francamente, ele sorriu com tristeza. Há muito tempo que eu queria ver a família Varejão enfrentar as consequências das suas ações. Nas 2 semanas seguintes, o padrão repetiu-se. Sempre que a Varejão e Associados tentava pressionar um dos meus clientes, eu respondia não com uma contraproposta financeira, mas com uma solução estratégica e ética que eles não podiam igualar. Para o biólogo Miguel, consegui uma parceria com a Universidade Federal, trazendo estudantes e investigadores para o seu projeto. Para um grupo de artesãos, organizei uma exposição numa prestigiada galeria de arte em São Paulo. Cada movimento meu era calculado, não apenas para reter os clientes, mas para fortalecer os seus projetos de uma forma que a Varejão nunca poderia, ou quereria. A tática deles era o dinheiro. A minha era a comunidade, a integridade e a visão a longo prazo. As ações da direção tornaram-se cada vez mais desesperadas. Começaram a espalhar rumores de que o meu ateliê era financeiramente instável. Ricardo chegou ao ponto de enviar um estagiário para ficar do lado de fora do meu prédio, a tentar abordar os meus clientes à entrada. Eu mantive a calma, lembrando-me do conselho de Helena. Nunca lhes mostres que estás com medo. No momento em que sentirem o cheiro da tua emoção, eles pensam que ganharam. 3 semanas após o meu despedimento, recebi um e-mail do CEO com um assunto urgente e confidencial. Isto foi longe demais. Estamos preparados para lhe oferecer uma posição de sócia, com plenos poderes executivos, se trouxer de volta os clientes da Costa Dourada. A oferta é válida por 48 horas.
Encaminhei-o para Carolina com uma única palavra. É agora. A resposta dela veio rapidamente. Quase. Naquela noite, espalhei sobre a minha mesa de jantar todos os documentos da caixa preta, os relatórios, os e-mails, as transcrições. O peso de tudo aquilo era imenso. O meu telemóvel tocou. Era Ricardo. Atendi por pura curiosidade. A oferta do CEO é séria, começou ele sem rodeios. Sócia de pleno direito, o escritório de canto, um pacote de remuneração de topo. Parece generoso, respondi. É mais do que generoso, é inédito. E quais seriam as minhas responsabilidades? Ele hesitou. Gestão estratégica de clientes. Ou seja, eu trago de volta os clientes da Costa Dourada, mas não serei eu a geri-los. Os detalhes podem ser negociados. E qual seria o seu papel? Fui encarregado de facilitar a transição. Ou seja, foi enviado para me convencer a aceitar a qualquer custo, porque os relatórios trimestrais estão a chegar e a direção está em pânico. O silêncio do outro lado da linha foi a minha resposta. Tens até amanhã, disse ele finalmente. Aconselho-te a pensar bem. Eu penso sempre bem, Ricardo. Depois de desligar, enviei uma mensagem a Carolina. Ofereceram-me sociedade. A resposta dela. Perfeito. Tudo de acordo com o plano. Amanhã, às 9 horas da manhã. Traz tudo. Na manhã seguinte, entrei no escritório de Carolina, com uma mala cheia de documentos. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estava uma mulher de ar sério, apresentada simplesmente como Cláudia do Ministério Público. O meu coração parou por um instante. Eu percebi. Este era o momento para o qual Helena me tinha preparado. O seu plano não era apenas sobre transferir clientes e ajudar-me a começar o meu próprio negócio. Era muito maior. Senhora Amaral, começou Cláudia, entendo que tem informações sobre possíveis irregularidades graves na sua antiga empresa. Olhei para a Carolina. Ela assentiu com firmeza. Sim, respondi abrindo a mala. E isto é apenas uma parte do que Helena de Almeida reuniu ao longo de 15 anos. Sobre a mesa, espalharam-se as pastas, provas de uma corrupção sistemática que ia muito além da fraude financeira. Eram vidas postas em risco, era a confiança pública traída pela ganância. Por que é que ela não denunciou isto mais cedo? Perguntou Cláudia, folheando um relatório de engenharia com uma expressão sombria. Ela tentou, expliquei. Tentou resolver internamente, foi ignorada. Recorreu a um membro do conselho de administração, em sigilo. 2 semanas depois, o seu departamento sofreu um corte de 30% no orçamento e 3 dos seus melhores arquitetos foram despedidos. E só depois do diagnóstico é que ela lhe contou tudo? Sim, ela precisava de alguém que levasse o trabalho até o fim. Alguém em quem pudesse confiar. Carolina acrescentou. A transferência dos clientes não foi apenas uma forma de ajudar a Beatriz a começar o seu próprio negócio. Foi uma forma de proteger estes clientes do que estava para vir. E o que estava para vir? Perguntou Cláudia. Tirei o último documento da mala. Uma análise detalhada, feita por Helena, de como o colapso de uma passarela num projeto da Varejão, ocorrido 2 anos antes e atribuído a causas naturais, estava diretamente ligado ao uso de betão de qualidade inferior, uma decisão aprovada pessoalmente pelo pai de Ricardo para poupar dinheiro. Quando isto vier a público, disse eu em voz baixa, a reputação da Varejão e Associados será destruída. Helena queria que os seus clientes estivessem num porto seguro antes da tempestade. Cláudia recolheu os documentos. Isto vai levar tempo a verificar. Claro, assenti. A Helena sabia disso. Foi por isso que foi tão meticulosa. Quando saí do escritório, sentia-me como se tivesse tirado um peso enorme dos ombros. A última peça do plano de Helena estava em movimento. O meu telemóvel vibrou com uma nova mensagem do CEO. A oferta expira às 17 horas. Última oportunidade. Nem sequer me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, fui para o meu escritório, onde tinha 3 reuniões com clientes agendadas. À porta, o telemóvel tocou novamente. Um número desconhecido. Beatriz Amaral. Sinamar Amaral, disse uma voz formal e desconhecida. Aqui é o Inspetor Moraes, da Polícia Civil, Divisão de Crimes Financeiros e de Engenharia. Precisamos de agendar uma entrevista formal sobre os documentos que entregou esta manhã ao Ministério Público. Claro, o que for preciso. E Sr. Amaral, acrescentou ele, talvez queira ligar as notícias. Desliguei, TI com os dedos a tremer ligeiramente, abri o portal de notícias no meu tablet. A manchete principal fez-me prender a respiração. Ministério Público abre inquérito à construtora Varejão e associados por suspeita de fraude e risco estrutural em obras públicas. O artigo mencionava documentos entregues por uma fonte anônima e falava de irregularidades sistêmicas. As ações da empresa, que era de capital aberto, já tinham caído 8% nas negociações pré-abertura. O meu telemóvel explodiu. Clientes a perguntar se estava tudo bem. Lúcia a perguntar se eu tinha visto as notícias. E, finalmente, uma mensagem do CEO. Uma única e patética pergunta. O que é que fizeste? Fechei o tablet e respirei fundo. Isto era a culminação do plano de Helena. Não apenas uma sucessão. Não apenas um novo começo para mim. Era justiça. O tipo de justiça que não pode ser comprada ou enterrada sob ameaças de advogados. Ao longo do dia,
a história tornou-se um terremoto. A negociação das ações da Varejão foi suspensa após uma queda de 20%. Analistas financeiros dissecavam as acusações. Antigos clientes eram entrevistados. Ao meio-dia, as primeiras imagens de Ricardo e do seu pai a saírem da sede, cercados por repórteres, inundaram a internet. Às 4 da tarde, o Conselho de Administração anunciou que Ricardo e outros 3 diretores tinham sido afastados das suas funções enquanto decorria a investigação. E durante todo esse tempo, eu continuei com as minhas reuniões, como planeado. Tu sabias? Perguntou-me Miguel durante uma chamada. Vamos concentrar-nos no lançamento do teu novo centro de visitantes. Respondi, nem confirmando nem negando. À noite, Carolina ligou. O Ministério Público intimou 17 funcionários e ex-funcionários a depor. O teu nome está no topo da lista. Imaginei. E mais. Congelaram todos os bônus e pagamentos de compensação aos diretores dos últimos 3 anos. Pensei imediatamente na irmã de Helena. E os benefícios da Helena? Verifiquei. O pagamento do seguro de vida dela foi processado separadamente, em circunstâncias especiais. Parece que, de repente, ninguém quer ser visto a penalizar a família de uma denunciante falecida. Senti um alívio imenso. Bom, isso é o mais importante. E Bia, Carolina fez uma pausa. Encontraram o relatório original da Helena de há 3 anos. Aquele que se perdeu quando ela tentou denunciar as irregularidades pela primeira vez. Estava num servidor privado da direção durante todo este tempo. Gelei. Então, eles sabiam, todos eles. Sim, a cúpula toda estava envolvida. Agradeci a Carolina e desliguei. Fui até a janela do meu apartamento e olhei para as luzes da cidade. A engrenagem da justiça, lenta e pesada, tinha finalmente começado a girar, lubrificada pela coragem e pela meticulosidade de uma mulher que se recusou a ser silenciada, mesmo para além da morte. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Tiago. Estão à procura de bodes expiatórios. O Ricardo está a dizer que tu e a Helena inventaram tudo. Deixa-o falar, digitei. Os documentos falam por si. Pediram-me para dar referências sobre o teu trabalho. E o que é que vais dizer? Que eras a pessoa mais íntegra naquele prédio. Pousei o telemóvel, inesperadamente comovida. Talvez nem todos na minha vida passada fossem inimigos. No dia seguinte, o meu depoimento ao inspetor Moraes durou 3 horas. Contei tudo, passo a passo. Ele ouviu atentamente, os seus olhos a percorrerem as cópias dos documentos. Ela mantinha registros impecáveis, comentou ele. A Helena acreditava na responsabilidade. Respondi. Ela dizia sempre que a integridade não é o que fazes quando todos estão a ver, é o que fazes quando pensas que ninguém está a ver. Quando o inspetor saiu, o silêncio no meu escritório pareceu diferente. Era um silêncio de conclusão, tingido de melancolia. Helena deveria estar aqui para ver isto. O telefone tocou. Era um indicativo da cidade, onde a irmã de Helena vivia. Bia, aqui é a Lídia, irmã da Helena. Lídia, como está? Acabei de receber a notificação. Os benefícios foram pagos, na totalidade. Os advogados da empresa tornaram-se subitamente muito cooperativos. Fico tão feliz por ouvir isso. Há mais uma coisa. A Helena deixou uma carta para ti com o meu advogado. Ele tinha instruções para me entregar 1 mês depois. Depois de tudo, queres que a envie ou... Eu vou buscá-la, disse eu sem hesitar. 2 dias depois, estava sentada na sala de estar de Lídia, a segurar um envelope com o meu nome escrito na caligrafia elegante e inconfundível de Helena. A carta estava datada de uma semana antes da sua morte. Minha querida Beatriz, se estás a ler isto, significa que tudo correu como planeado. A Varejão está sob investigação, os meus clientes estão seguros, a minha família está amparada. Podes estar a perguntar-te por que te escolhi a ti. Não foi apenas pela tua competência ou pela tua integridade, embora isso seja evidente. Há 3 anos, quando comecei a descobrir estas irregularidades, tu foste a única pessoa que percebeu que algo estava errado comigo. Não com a empresa, mas comigo. Perguntaste-me se eu estava bem, num dia em que todos os outros só viam a minha máscara de sócia sênior. Ofereceste-te para ajudar sem sequer saberes com o que. Foi aí que eu soube. Eles vão tentar pintar-me como uma mulher vingativa, a destruir a empresa do túmulo. Talvez haja alguma verdade nisso, mas o que me moveu foi a sede de justiça. Por mim, por ti, por todos os talentos que eles esmagaram porque não jogavam o seu jogo sujo. O portfólio que te deixei não são apenas clientes, é uma oportunidade para construires algo que ambas sempre merecemos. Um lugar onde a ética não é negociável e o talento é a única moeda que importa. Usa-o com sabedoria. Com todo o meu respeito e admiração, Helena. Dobrei a carta, as lágrimas a turvarem minha visão. Mesmo depois de partir, ela continuava a guiar-me. 6 meses depois do meu despedimento, o ateliê Alma Arquitetura mudou-se para um espaço maior no mesmo edifício. A minha equipa tinha crescido para 5 pessoas, incluindo Lúcia, que se demitiu da Varejão no dia em que as notícias vieram a público. No dia da inauguração do novo escritório, chegou uma encomenda. Dentro, uma fotografia a preto e branco de Helena, de pé numa praia na Bahia, a olhar para o horizonte com aquela expressão teimosa e sonhadora que eu conhecia tão bem. Um bilhete de Lídia dizia: ela queria que tivesses isto no teu novo escritório.
Pendurei a fotografia na parede da recepção, mesmo em frente à entrada. Por baixo, uma pequena placa de metal com uma citação que Helena me dissera uma vez. O sucesso não é subir a escada deles, é construir a tua própria. O meu sucesso não foi a queda da Varejão e Associados, que acabou por ser desmantelada e vendida em pedaços. A minha vitória foi este espaço, cheio de luz, de ideias e de pessoas que acreditavam que a arquitetura podia ser uma força para o bem. Foi ver os projetos da Costa Dourada a florescer, a comunidade de Dona Yara a prosperar, as tartarugas de Miguel a serem protegidas. Naquela noite, depois de todos se terem ido embora, fiquei no meu escritório, a olhar para a fotografia na parede. A luz da cidade entrava pela janela, iluminando o rosto de Helena. Conseguimos! Sussurrei para o silêncio, e pela primeira vez, senti que a tempestade tinha realmente passado, deixando para trás um céu limpo e um terreno fértil para construir algo novo, algo que duraria, algo com alma.